Oficina de Casamento. É um livro bem pequenininho, bem fininho, como vocês podem perceber, mas é muito interessante a leitura dele. Eu achei muito legal, muito embora eu achei bem superficial, assim, ele dá uma pincelada sobre casamento. Você vê que ele tem por volta de 140 páginas, bem fininho, trata de vários assuntos. Então ele é um livro importante, por exemplo, se você nunca leu nada a respeito de casamento e relacionamento, comece por ele. Ele vai dar um panorama geral, você vai ter uma visão aí de vários assuntos, e depois, se for o caso, você se aperfeiçoa em determinado assunto. Por exemplo, recentemente eu gravei um vídeo aqui falando sobre as 5 linguagens do amor, e só para você ter uma ideia, deixa eu ver se ele está aqui, ou eu emprestei. Só para você ter uma ideia, as 5 linguagens do amor. Vejam, ele é um pouco mais grossinho do que a oficina de casamento. E na oficina de casamento ele vai falar um pouco, é um capítulo falando um pouco a respeito das 5 linguagens do amor. Então, para você ver que ele é bem superficial, é bem um panorama assim, bem geral, para você entender um pouco a respeito. Então, o que eu fiz? Eu fiz as minhas anotações, como sempre eu faço, a respeito dos livros que eu leio. E eu vou fazer essa resenha um pouco diferente de hoje. Eu vou falar alguns tópicos que eu achei mais importantes dentro de cada um dos capítulos e tomara aí que ajude você, caso você esteja pesquisando a respeito desse livro, caso queira adquirir alguma coisa do gênero, beleza? Então vamos lá, começo do livro, na introdução ele vai falar que o objetivo do livro é melhorar o casamento. Capítulo 1, ele vai falar sobre o compromisso. E ele fala que o verdadeiro fundamento do matrimônio é o compromisso. Até o amor deve estar baseado no compromisso. Amar alguém é uma decisão, é uma promessa. Ele diz que o argumento de que o amor morreu não justifica a separação de um casal. E ele fala que o cônjuge mais feliz não é aquele que se casou com a melhor pessoa, mas aquele que consegue extrair o que há de melhor na pessoa com quem casou. Bem legal essa frase. O capítulo 2 é sobre o amor. E ele vai dizer o seguinte: o amor é cultivado quando um se empenha na busca do bem-estar do outro. É aquele papo, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E se todos tivessem essa ideia, o casamento seria maravilhoso. Capítulo 3, ele vai falar sobre a comunicação no amor, e aí sim, ele faz um resumo desse livro que eu acabei de falar, das 5 linguagens do amor, e ele vai falar que não adianta dar vinho a quem quer água. Ou seja, 5 linguagens do amor é para você aprender a linguagem primária do seu cônjuge e vice-versa, para você poder falar a linguagem que mais vai demonstrar amor para essa pessoa. E aí você melhora a comunicação. É o que ele quis dizer aqui, você não dá vinho para uma pessoa que quer água e vice-versa. Capítulo 4, ele vai falar sobre o sexo. Ele fala que o marido ou esposa que priva seu cônjuge da relação sexual está expondo-o à tentação. O ato sexual exige respeito. Entre 4 paredes não vale tudo. Práticas sexuais liberadas, perversas, animalescas e degradantes são duramente condenadas por Deus. Vide Romanos 1, versículo 18, 24 e 26. No capítulo 5 ele vai falar sobre a transparência na relação conjugal. Ele fala que ocultar nossos pensamentos e sentimentos enfraquece a união básica da vida conjugal. Investigação e interrogatório não devem existir entre marido e mulher. O respeito é fundamental. No capítulo 6 ele vai falar sobre características e defeitos. Ele faz uma classificação sobre ambos, né? Ele fala que característica é a qualidade que a faz diferente das outras pessoas. Ele dá o exemplo de Jacó, que era um rapaz pacato, de Moisés, que era manso. E ele fala sobre defeito, que defeito é imperfeição, desvio de caráter, deformidade, um vício. E aí ele dá praticamente o mesmo exemplo. Ele fala que o Jacó ele era um enganador e Moisés era um sanguinário. Depois ele fala que escolhemos casar com alguém que possua qualidades que nos faltem e que admiramos. É o tal de os opostos se atraem. O problema é que muitos, após casar, querem mudar as características do outro. Aí, só conflito. Dicas que ele dá aqui a respeito desse capítulo. Não seja um caçador de defeitos. Não confrontar o cônjuge com os seus defeitos, não criticar o cônjuge, não ressaltar o defeito a ser corrigido, procurar levar o cônjuge a se conscientizar das más consequências de seus defeitos, colocar um bom hábito para substituir o defeito, anime o seu cônjuge no processo de corrigir-se até que ele se liberte completamente de seus defeitos. O ponto de partida para ajudar o cônjuge a se corrigir é corrija os seus próprios defeitos. E aí ele vai explanar um pouco a respeito de cada uma
dessas dicas que eu falei. No capítulo 7 ele vai falar sobre o feedback do casamento, ele fala sobre as dificuldades e das recomendações de como dar e receber feedbacks. E ele fala que devemos viver e amar o parceiro real que temos e não o imaginário com que sonhamos. Bem interessante isso. No capítulo 8 ele vai falar sobre lucros e prejuízos das pequenas coisas. Ele diz que o somatório de pequenos erros e aborrecimentos destrói as bases do casamento. A seguir surge uma crise mais grave e o casamento desaba. Ele dá alguns exemplos sobre alguns pequenos erros e um deles, eu achei interessante, ele fala sobre infidelidade mental. Afeição dividida mata o amor. É o tal da infidelidade mental, é a cabeça impura e pensando bobagens. É isso que ele se refere aqui. Depois ele fala sobre pequenos aborrecimentos, ele dá alguns exemplos do que são alguns pequenos aborrecimentos e tal. Depois a gente entra no capítulo 9, ele vai falar sobre temperamento, ele faz uma classificação aqui sobre os tipos de temperamentos, e vai falar sobre os nervosos, sentimentais, ativos exuberantes, apaixonados, realistas, fleumáticos, indolentes, inibidos, frios. Aí ele vai falar que para que ocorra a adaptação dos temperamentos é necessário reconhecer as fraquezas do seu temperamento, conscientizar-se das necessidades de mudança, tomar a decisão de mudar, buscar o auxílio de Deus. No capítulo 10 ele vai falar sobre as finanças e dar algumas dicas, sobre como manter essa parte saudável da vida do casal, essa relação da finança, como ter um orçamento, ter acordos sobre as finanças, sobre compras e tal. Depois ele vai falar que o dinheiro que sobra ou que falta deve unir ainda mais o casal. Ele utiliza o exemplo aqui, o dinheiro que sobra com ações de graça e o dinheiro que falta na oração. No capítulo 11 ele vai falar sobre os filhos. Casais que estruturam sua vida familiar em torno dos filhos são candidatos a sérios problemas no futuro. Ele diz que a melhor maneira de ser um bom pai é ser um bom marido e vice-versa. No capítulo 12 ele vai falar sobre os relacionamentos com os familiares. Ele diz que família é o esposo, a esposa e os filhos. O resto são familiares. Casais têm sido prejudicados porque os filhos nunca desligaram deles emocionalmente. Aí vai repercutir na relação conjugal. No capítulo 13 ele vai falar sobre o esposo na crise da meia-idade, e esse capítulo eu achei muito interessante. Eu vou gravar um vídeo depois específico só sobre ele, só sobre a crise da meia-idade. Mas para não ficar você sem saber o que eu estou falando, ele vai dizer que na meia-idade o homem entra num processo de alterações biológicas, psicológicas e sociais, isso na faixa ali dos 40 anos. Na meia-idade, o homem está vivendo um período de maior pressão de sua vida. As causas da crise são várias. A principal, no entanto, é a dificuldade de lidar com as mudanças que estão ocorrendo em seu corpo e no ambiente em que vive. Às vezes, a causa está na dificuldade de conciliar suas fantasias com a realidade. Então, como eu já disse, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Capítulo 14, a restauração do casamento. Ele fala sobre os ciclos da vida conjugal, que são 3. Ele fala que apaixonam-se e casam-se, entram em conflitos e perdem todo o amor que sentiam um pelo outro, solucionam os conflitos e voltam a sentir um pelo outro um amor muito maior. O que acontece é que ele fala que muitas pessoas não esperam esse ciclo, acabam se separando antes. Outro passo é a redescoberta das virtudes, isso falando sobre a restauração do casamento. Aqui ele deu um exemplo legal do cara que queria se separar e fazer a esposa sofrer. E aí ele vai num pastor e fala isso, ele fala assim, eu quero me separar da minha esposa, a gente não aguenta mais e tal, eu vou embora e quero que ela sofra com a separação. E o pastor, que estava aconselhando ele, falou o seguinte, falou assim, mas isso não vai adiantar nada, porque vocês estão brigados e você vai sair de casa, vai ser um alívio para ela vai gostar. Faz o seguinte, volta para sua casa, mude a sua atitude, comece a elogiar a sua esposa, fique bem com ela, na hora que ela estiver bem com você, aí sim você vai embora e aí sim você vai fazer ela sofrer. E aí o marido foi para casa e começou a fazer o que o pastor aconselhou. Elogiava a esposa, começou a ver as partes boas que a esposa fez, se reconciliou na verdade com a esposa. Aí quando o casamento estava muito bem, ele voltou depois de 3 meses lá para falar com o seu conselheiro, o pastor. E o pastor perguntou para ele, e aí, já se separou? Agora é a hora, hein? E aí o marido falou pro pastor, não pastor, tá doido? Como que eu vou largar minha esposa? Minha esposa é maravilhosa, não sei o quê. Ou seja, se reconciliaram e ficou tudo bem. Muito interessante esse exemplo que ele deu. Depois ele fala sobre
Ele fala uma frase de São Tomás de Aquino que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: a concórdia não é a uniformidade de opiniões, mas concordância de vontades. Depois, no capítulo 15, ele vai falar apaixonar-se, apaixonar-se, apaixonar-se de novo. Ele faz uma diferenciação entre amor e paixão. Ele fala que a paixão tem vida curta porque repousa sobre expectativas irreais. Eu falei bastante sobre isso, sobre paixão e amor, na resenha que eu fiz sobre o livro das 5 linguagens do amor. Ele fala que casais que se apaixonaram uma vez podem se apaixonar de novo. No capítulo 16 ele vai falar sobre a manutenção do casamento. Ele fala para você lutar por um bom casamento, mas exorcizar um mito do casamento perfeito. Afinal, somos pessoas imperfeitas que nos unimos em casamento. Lógico que não vai ser um casamento perfeito. Ele fala que ajustar e ceder são 2 atitudes básicas para a manutenção do casamento. Ele fala sobre o tríplice axioma básico, que é: não se pode mudar a nenhuma outra pessoa por ação direta, só podemos mudar a nós mesmos. Ao mudarmos, os outros tendem a mudar em relação a nós. Depois ele vai falar que o fracasso de muitos casamentos tem uma única explicação: a ausência de Deus na vida do casal. E com isso eu encerro a resenha. Ele terminou com esse capítulo sobre a manutenção do casamento. E aconselho você a adquirir esse livro, é bem interessante, dê de presente, compre, você que já é casado, ou você que está pretendendo se casar, você que está com dificuldade no casamento ou não. Tanto que no começo do livro ele fala: não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Então, estando em crise do casamento ou não, estando solteiro e pretendendo casar ou estando casado, então é um livro muito interessante que vai ajudar bastante aí na sua vida conjugal, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.